Isso, eu lembro dessa época, me dá uma raiva, eu tenho uma raiva de mim mesmo. Sapatênis, já usei. É horrível, não é? Não é horroroso? Você pensa assim, não te dá um arrepio na espinha, assim, você. Cara, Era uma maquete de João Dória. Eu tenho ainda, né? Porque eu só usei acho que umas 2 vezes e meu pé é desde os 15 é o mesmo tamanho, que é 44. Uhum. Então, mano, eu tenho um sapatênis aqui da Richards que eu ganhei de presente de aniversário quando eu tinha 14, 15 anos. Uhum. Eu só umas 2, 3 vezes, mas eu acho bonito porque tem um estilo meio de corinho ali, beleza, tal. Mas eu não uso, cara. Eu não uso. É muito raro usar. A minha história é assim, dos sapatênis, para começar, que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas acho. E aí, e voltando ao tema de eu querer me encaixar, né? Eu trabalhava numa faculdade em Minas Gerais, morava aqui no interior de São Paulo, eu sou de Campinas, e ia para lá uma vez por semana para dar aula. E aí a coordenadora passou num concurso numa universidade federal e abriu uma vaga de coordenação. E eu era um professor antigo da instituição, eu fui chamado para entrevista, só que eu não fui convidado para ser coordenador, porque o cara me falou, o diretor da faculdade me falou que eu tinha uma postura muito de moleque. Então, porque eu sempre dei aula de calça jeans, tênis e camiseta, sempre brinquei muito com os meus alunos, sempre zoei no corredor e tudo mais. Aí eu voltei para casa muito puto, cara, muito puto com essa história. Eu não tinha tatuagens nos braços ainda, só tinha tatuagens nas pernas, justamente por isso, porque eu queria ter uma carreira formal, virar coordenador e crescer na carreira e tudo mais. Aí conversei com a Camila, conversei com os meus pais, e aí meu pai falou assim, não, porque às vezes se exige uma postura mesmo. Aí fui lá, comprei um monte de camisa polo, aí comprei, não foi eu ganhei, comprei sapato, comprei sapatênis, comprei cinto de couro, e aí comecei a dar aula desse jeito. Mano, era horroroso, cara, eu sentia aquele negócio no meu pescoço, aí eu sou gordo, aí não tem pescoço, aí fica, parece, cara... Era uma tristeza. Agoniante. Não, agoniante, cara, agoniante. Eu fiquei um ano e meio nessa brincadeira. Até um dia que eu, cara, sei lá o que aconteceu, eu falei pra Camila, chega, velho. Para, não quero ser coordenador, não quero ser porra nenhuma dessa merda, quero que todo mundo morra abraçado. Você só professor, voltei a usar tênis e camiseta e acabei com isso. Mas voltando à sua pergunta, cara, a nossa história é uma história muito louca, assim. Em 2013, 2012, eu não vou lembrar das datas exatas, a gente estava muito preocupado com o rumos da educação no Brasil e a gente queria montar um projeto de educação diferente. A gente, eu e a Camila. E nós tínhamos comprado um apartamento na planta e foi o boom imobiliário no Brasil. Em 3 anos, esse apartamento valia 3 vezes mais do que ele valia antes. Nossa. Em fevereiro de 2000... Se você comprar, cara, era um excelente... Mano, imagina, a gente comprou um apartamento na planta em 2009 por R$100 mil e a gente vendeu o apartamento 4 anos depois. Ele demorou 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronto. A gente morou 3 anos no apartamento. A gente vendeu por R$330 mil o apartamento, cara. Valorização de 300% em pouquíssimo tempo. Mas a gente não tinha plano de vender apartamento, a gente queria morar lá. Só que aí eu fui pro Projeto Rondon, voltei do Projeto Rondon mudado, com a cabeça mudada, a Camila já muito mais pra frente do que eu. A gente conversou e resolveu abrir uma escola chamada Estuderia. E essa escola seria do jeito que a gente queria que ela fosse. Então a gente ia desenhar a escola do jeito que a gente acreditava que a educação tinha que ser. Nós montamos a escola, em julho a gente já tinha montado a escola. Então, cara, numa insanidade bizarra, a gente vendeu o apartamento em 15 dias, porque o mercado imobiliário estava muito bombado, caiu dinheiro na nossa conta e a gente investiu essa grana e montou a escola. A gente ia morar na escola, então isso é um detalhe que a galera não sabia, a gente ficou sem lugar para morar. Nós alugamos uma casa, que era a casa do nosso sócio. Então a gente fez um negócio com ele, que a gente pagava um aluguel mais barato, em Barão Geraldo, que é onde fica a Unicamp. Tá. Eu, a Camila e a nossa filha morávamos num quarto da escola, e o resto da casa a gente transformou em escola. E a gente faliu 4 anos depois e perdemos R$300 mil. Caralho! Perdemos R$300 mil. E a gente pagava dívidas que ficaram ainda até ano passado. Mas tá faliu, tipo, só a gente faliu por erros básicos de negócio que a gente entende agora, mas o nosso principal erro foi que a gente fez escola para aluno. E escola não é para aluno, escola é para pai.
Quem paga a conta não é o aluno, quem paga a escola, a conta é o pai. Vocês foram com o ideal e não... Cara, e a gente teve 100%, 99% de sucesso, porque teve um aluno que não gostou da gente. O resto dos alunos piraram com a gente. Mas E aí nessa escola a gente fazia coisas malucas do tipo... eu tive a ideia de fazer grafite na escola. Legal. Entrei em contato com um amigo meu que manja desse mundo de arte, ele falou, cara, tem um grafiteiro, amigo meu, que é muito da periferia de São Paulo, que é um puta de um cara incrível. Eu entrei em contato com esse cara via WhatsApp e trouxe ele pra ficar 15 dias na escola com a gente. E aí era assim, a nossa escola era uma escola que era voltada para o aluno, mas ela era uma escola de contraperíodo. Então o aluno ia para a escola de manhã e depois ia estudar com a gente à tarde. Então era uma galera que tinha um pouco de grana, porque tinha que pagar a escola e pagar outra escola. Então era uma galera privilegiada de Campinas. E de repente, cara, eu trouxe um cara que morava na periferia da periferia de São Paulo. Pra dentro da nossa escola, que tinha todos os trejeitos e todas aquelas coisas que aqueles molequinhos branquinhos, bonitinhos lá da escola, eles iam... não tinha. Isso, não tinha, ia rolar um puta de um preconceito. Cara, essa história termina com esse grafiteiro dando aula pros nossos alunos e eles pintando a escola inteira de grafite. A gente comprou spray pra molecada e eles, através da ajuda desse cara, pintaram a escola inteira do jeito que eles acharam que tinham que pintar, tá ligado? Por quê? Porque a gente achou que desse jeito eles entenderam que conhecimento não tá na roupa que você tá usando, conhecimento não tá no jeito que você comporta, conhecimento tá no jeito que você é. E como que a gente fez isso? O cara tava pinchando a parede um dia, e essa era a loucura da escola. Na nossa escola não tinha diferença entre aluno e professor. Então só pra você ter uma ideia, eu dava aula de bermuda, camiseta e chinelo. O meu professor contratado dava aula de bermuda, camiseta e chinelo. E às vezes o moleque perguntava alguma coisa pra mim, eu falava assim, não, vai lá aprender com o Joy. Vai lá aprender com o Bumbo, porque eu não quero te ajudar agora. E aí um aluno ensinava o outro. E eles davam aulas. Então o moleque deu uma aula de skate um dia, outro deu aula de computador outro dia. E aí esse grafiteiro sentou na mesa um dia pra desenhar. E aí os moleques já sentaram meio de lado, porque ele tava todo sujo de tinta, assim. Ele começou a desenhar no papel. E a molecada, desenha tal coisa, desenha tal coisa, desenha tal coisa. E ele foi desenhando. De repente, cara, uma semana de grafite na escola com esse grafiteiro. Então a gente fez escola para aluno. Problema disso, eu respeitava o tempo do aluno. Característica disso, teve uma aluna nossa que demorou 8 meses para entender como você faz multiplicação e divisão por 10. Mas ela entendeu. Um dia ela entendeu. Só que a mãe dela quer resultado. A mãe dela quer que ela faça a prova e tire 8. E não que ela continue tirando 5, 6 que ela estava conseguindo tirar. Então a escola foi um puta de um sucesso. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês que é chocante. Foram os 300 mil reais mais bem perdidos da nossa vida. Não temos arrependimento nenhum de ter perdido isso. Dinheiro eu ganho de volta. Mas essa experiência que a gente construiu, cara, a gente nunca ia conseguir se a gente não tivesse dado esse passo. Beleza. Então, voltando à sua pergunta, tinha essa escola, a estuderia, e eu poderia falar 20, 30, 40 horas sobre ela, sobre as nossas experiências. A gente discutindo transexualidade com esses moleques foi a coisa mais genial que eu já vi na minha vida. É incrível a nossa experiência com transexualidade, com esses meninos dessa escola, cheio de preconceitos, e como um deles revolucionou a cabeça deles, e aí como você tem que deixar as crianças conversarem, tem que ter um mediador, mas eles têm que ter a liberdade de conversar sobre o que eles acham que tem que conversar. E aí, numa dessas maluquices que a gente fez na escola, uma vez a Camila teve a ideia de falar assim, a gente conhece um monte de divulgador científico, porque um amigo nosso conhecia esses divulgadores científicos. Vamos fazer uma reunião lá na estuderia, que aí depois esse amigo e outro amigo, o Rafael e o Vinícius, nos ajudaram a organizar, e vamos chamar os divulgadores científicos. Cara, por quê? A gente não queria fazer divulgação científica. A gente só achou que seria uma puta coisa da hora usar o espaço que a gente tinha para reunir essa galera que nunca tinha sido reunido. E a gente fez uma reunião de divulgadores científicos, que tinha o Átila, tinha o Pirula, tinha a galera enviada pelo Iberê, tinha... O Ruas falou que contou Carlos essa Ruas história também. Carlos Ruas estava lá, tava toda essa galera lá. E um dos grandes resultados, o Slow estava comigo essa semana mostrando fotos. O estará aqui na última semana de maio. Slow, maravilhoso, Caraca, grande amigo papai, nosso. Viu?
Foi papai essa semana agora. Tava lá também e ele mostrou a parte etílica dessa reunião que a gente finge que não existiu, que a gente finge que não aconteceu. Sério, uma reunião séria, assim. Era uma reunião séria de trabalho, ninguém bebe, foram horas e horas de discussão científica. E um dos resultados dessa reunião foi o surgimento de um canal que seria um compilado de trabalho de várias pessoas. Então tinha 14 pessoas que criaram Blabologia juntos e por um ano a gente publicou 365 vídeos no canal. Ou seja, um por dia. Um por dia, todos os dias a 1h da tarde, inclusive no Natal e no Ano Novo, de produtores de conteúdo diferente. Eu entrei e a Camila entrou nessa conta desses 14 como gerentes do projeto e como produtores de conteúdo. Nunca tínhamos pensado em fazer vídeo, topamos o desafio e começamos a fazer. Só que aí qual que foi a progressão do Blá Blá? Essas pessoas já tinham seus projetos de divulgação científica e foram se aprofundando cada vez mais nesses projetos. E começaram a abandonar o Blabologia. Isso não é uma reclamação, isso é uma constatação. Eu sou muito grato à galera que contribuiu para o Blabologia no começo. E aí nós fomos assumindo o Blabologia cada vez mais. Até um ponto em que hoje o Blabologia ele é gerenciado e produzido quase 100% por mim e pela Camila, com uma participação às quintas à noite do Ruas e do Pirula num programa chamado Café com Quê, e com a participação de um grande amigo nosso, fora a nossa equipe, fora Chico, fora Limão, Cadu, Caio, Helena, que são a nossa equipe, do Chico, que é um professor da Inglaterra, que também está com a gente desde o começo. Então a gente meio que caiu de paraquedas na divulgação científica. Eu não queria mostrar minha cara, eu não queria fazer nada disso, e agora eu tô aqui com você, e fazendo live com vocês, e tô fazendo live todo dia na Twitch, jogando joguinho.